As imagens na tela vão mostrando essa tragédia aqui em Franco da Rocha e realmente cortou o nosso coração, né? Quantas famílias, quantas pessoas morreram, quantas casas soterradas. Inclusive, para falar ainda sobre esse caso, eu quero agora voltar com a minha querida Marcela Munhoz. Divide ela com essas imagens, não precisa nem colar a minha. A Marcela Munhoz está lá agora e vai trazer mais informações direto de Franco da Rocha, com mais detalhes relacionados então aí a esses dois corpos que foram encontrados nessa madrugada. Marcela, o socorrista ali, o bombeiro, falou que é um trabalho formiguinha. O que não pode é parar. Mas com as chuvas que têm caído, isso tem atrapalhado, Marcela? Bom dia! Oi, Marcão. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Primeiro Impacto. A chuva atrapalha, é claro, porque acaba deixando a terra bastante molhada. E aí, o que acaba aumentando o risco de novos deslizamentos. A gente continua aqui no local, Marcão. Olha só, os bombeiros continuam trabalhando e a gente percebeu hoje, logo quando a gente chegou aqui no local, que eles mudaram a estratégia. Ontem mesmo tinha esse trabalho de formiguinha, eles estavam retirando, né, a terra com a ajuda de baldes e também de voluntários, mas hoje eles voltaram com retroescavadeiras. Cerca de 2 retroescavadeiras começaram a cavar aqui toda essa região e os 2 corpos, Marcão, que foram encontrados, eles estavam bem próximo aqui, peço até para o Andreoli mostrar para a gente, bem próximo dessa rua, onde a gente vê que tem um pouquinho de terra ainda deslizando, caindo ali. 2 corpos, então, foram encontrados, um por volta das 4h30 da manhã e outro quando estava quase amanhecendo, 5h40, quase 6 horas da manhã. Se trata do corpo de um homem e de uma mulher. Ainda não temos a identificação, até porque a corporação, né, o Corpo de Bombeiros já atualizou essa informação, que é muito difícil agora fazer a identificação logo quando encontra o corpo, porque eles ficaram 5 dias soterrados, né, Marcão? Agora só o IML mesmo, o trabalho dos médicos legistas para entender ali, para conseguir identificar a quem pertence esse corpo. Hoje já não existe também a expectativa de encontrar pessoas vivas, né, Marcão? Infelizmente. Então, subiu para 13 o número de mortos encontrados já aqui no local, aqui em Franco da Rocha, e 5 pessoas seguem desaparecidas. Por isso, o trabalho do Corpo de Bombeiros continua. A gente vê que agora eles deram uma pausa ali na máquina, estão conversando, estão inclusive mapeando aqui o local para saber onde mais eles vão cavar. E outra coisa, Marcão, o trabalho vai ficando cada vez mais difícil, porque você disse aí, inclusive comentou sobre a chuva, né? Agora a chuva parou, a gente percebe que está tudo seco por aqui. No entanto, como eles estão usando essas retroescavadeiras, acaba uma hora ou outra, eles acabam estourando alguns canos. E aí esses canos acabam também molhando o solo, o que dificulta ainda mais o trabalho. Mas a prefeitura daqui de Franco da Rocha já informou que enquanto não encontrar os 5 desaparecidos, todos os corpos, eles não vão parar o trabalho que começou logo no domingo, depois que houve esse deslizamento de terra, essa tragédia, né, Marcão? Minha querida Marcela Munhoz, pelo que você está acompanhando aí, e diante das chuvas que tem caído, não tem nem chovido, tem caído temporais mesmo. Agora me conta, há ainda o risco de deslizamento nessas casas que nós estamos mostrando aí nas encostas? Mostra a Marcela para mim, por favor. Volta lá, pode encher a tela com a Marcela? Enche a tela com a Marcela para mim, isso. Atrás de você, Marcela, ou do lado, não sei, eu tenho visto que ainda tem muitas casas. Todas essas casas já foram evacuadas, a Defesa Civil já levou os moradores para outra região, porque se cair mais uma chuva forte aí, isso daí tudo pode vir abaixo e pode também soterrar até os trabalhadores, os bombeiros, os profissionais que estão ali tentando achar os 5 corpos que ainda não foram encontrados, não é verdade? Exatamente, Marcão, é um risco que infelizmente ainda existe, né? Tanto que a gente percebe que todas essas casas ali que estão ali na beira desse barranco já foram evacuadas. A Defesa Civil fez esse trabalho no domingo mesmo, quando houve o deslizamento, essa tragédia que aconteceu aqui na região. E a gente percebe, olha só o perigo. Outra coisa, Marcão, não só por conta dessas fortes chuvas, a gente vê também que tem muita bananeira que eram plantadas aqui na região, que ajuda também a deixar
o solo bastante molhado. Tem esses canos também que a gente vê que os moradores colocaram, que despejava esgoto, né? Bastante água também no solo. Tudo isso contribuiu para que houvesse esse deslizamento de terra, Marcão. E outra coisa, Defesa Civil já retirou, o pessoal da Prefeitura de Francisco Morato também ofereceu ajuda para o pessoal daqui de Franco da Rocha, ou seja, é uma força-tarefa para conseguir abrigar esses moradores que agora, é claro, estão sem casa, porque aqui corre o risco, sim, de ter novos deslizamentos. E tem outra coisa, Marcão, bastante curiosa, sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros. Você falou? Ei, Marcela, a terra tá fofa, Marcão, aí, choveu demais. Se chover, se cair Exatamente. um temporal, Marcela, choveu demais. Isso daí pode vir abaixo, e aí o que acontece? Acredito que deve ter uma sirene, que quando há um estrondo ou quando chove bastante, os profissionais que estão aí procurando os corpos, eles têm que sair rapidamente, porque é muito rápido, gente. É um piscar de olhos, porque nós não sabemos como é que está a estrutura de tudo isso daí. Então há um trabalho que é feito pelos engenheiros, pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil. A Marcela continua aí comigo, que já eu volto com você, Marcela, porque nós fizemos o quê? Nós fizemos um levantamento, Marcela, juntamente com o pessoal da Defesa Civil, de outras áreas de risco aqui em São Paulo e também na região metropolitana. Para vocês terem uma ideia, a Defesa Civil aponta mais de 600 pontos considerados de alto risco de deslizamento. 33 municípios foram atingidos e mais de 1.500 pessoas estão desabrigadas, Marcela, só para você ter uma ideia. Então eu quero que você preste atenção nessa reportagem, juntamente com todo o Brasil, que já eu volto com mais informação. Roda pro povo, vai lá! Ruas alagadas, carros submersos, deslizamentos de encostas de morros. Mais de 20 mortes em menos de 24 horas. Existem inúmeras áreas de risco na região metropolitana de São Paulo. O perigo desses locais aumenta a cada tempestade. De acordo com os dados, Guarulhos está em primeiro lugar, são 610 locais. Em segundo está Itaquaquecetuba, com 581 áreas. Em seguida, aparece São Bernardo do Campo, com 551 pontos. Aqui em Itapevi, a situação é preocupante. Eu estou no bairro Jardim Ruth e por aqui, parte da encosta daquele morro deslizou, caiu em cima de uma casa e, infelizmente, um bebê de 3 meses perdeu a vida. Mas não é só daqui que vem a preocupação. Outros 228 endereços oferecem algum risco, segundo a Defesa Civil. Em Várzea Paulista, um escorregamento de terra destruiu uma residência e matou 5 pessoas da mesma família. 2 adultos e 3 crianças, com idades de 12, 10 e 1 ano. Em Embu das Artes, uma tragédia parecida. 3 pessoas da mesma família perderam a vida por causa de deslizamento de encosta de morro. Uma mulher de 45 anos, um jovem de 21 e uma criança de 4 anos foram soterrados pela lama. Em Franco da Rocha, muitas pessoas ainda estão desaparecidas depois da mesma situação. Apesar do trabalho da Defesa Civil de cada município, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, essas áreas ainda não estão seguras. O governo do estado liberou recursos de aproximadamente 15 milhões de reais. 5 milhões foram destinados a Franco da Rocha. Para este especialista, além da verba para ajudar a população, é necessário o planejamento de medidas de emergência. Ela nos dá respostas, nós precisamos aplicar. A gente tem conhecimento, tem capacidade de fazer esses estudos, apontar quais são as áreas vulneráveis, planejar, não é? Sempre é muito interessante que a gente planeje, porque quando a gente planeja, nós vamos evitar todos esses problemas que nós estamos vendo. Para ele, em áreas de risco, principalmente em ocupações ilegais, os alertas podem salvar vidas.
Esses alertas, eles precisam chegar nesses locais que, infelizmente, são ocupados sem critérios. As prefeituras, a Defesa Civil deveria ter um sistema de alertas que é fácil de implantar por meio de sirenes, etc., para evitar essa tragédia. Olha, eu tenho então todas as áreas de risco, profissionais falando aqui conosco. E no canto direito do vídeo, já vai aumentar e dividir na tela para mim, por favor? A imagem com a Marcela Munhoz. Quem é que está com a Marcela Munhoz lá? É o Oswaldo Ada ou quem é que está lá com a Marcela? Marcela, quem é que está com você aí na câmera? Carlos Andreoli. É o Carlos Andreoli. O Carlos Andreoli, Marcão. O Carlos está buscando a imagem lá do pessoal trabalhando, porque segundo a Marcela e segundo também o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, nós temos ainda 5 pessoas desaparecidas. Eu estou vendo aí, ô Marcela, que eles estão usando, além de pá, enxada, eles estão usando baldes também. Por quê? Porque eles vão devagarzinho e não pode colocar uma máquina para raspar de uma vez, porque senão pode acabar cortando um corpo ao meio, por a força da máquina. Então, por isso que é um trabalho, a gente chama de trabalho formiguinha, né, Marcela? Exatamente, Marcão. Principalmente porque eles ainda tinham a esperança de encontrar alguma pessoa viva, isso até ontem. Mas como hoje já segue aí 5 dias de pessoas desaparecidas, eles disseram, não, a gente precisa voltar com as máquinas para conseguir localizar. E como a gente já informou aqui, já atualizou o nosso telespectador, 2 corpos foram encontrados nessa madrugada. Um por volta das 4h30 da manhã e outro logo no início da manhã, por volta das 5h40, quase 6 horas. Estava amanhecendo aqui quando esse outro corpo foi encontrado. A suspeita é que essas 2 pessoas, um homem e uma mulher, que ainda não têm a identificação, pertençam à mesma família, que estavam numa casa que foi soterrada também no mesmo local. Então, é claro que agora esse trabalho de identificação vai ser feito pelos médicos legistas, do IML, porque, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é muito difícil fazer essa identificação agora nesse momento, depois de já ter passado tantos dias aí soterrado, cheio de barro, enfim, fica muito complicado fazer essa identificação precisa, né, Marcão? E uma curiosidade do trabalho do Corpo de Bombeiros aqui, como você disse, é um trabalho bastante minucioso, de formiguinha mesmo. E o que a gente pôde verificar é que é o seguinte, eles explicaram pra gente, às vezes eles dão um apito. Quando dá um apito, é sinal de atenção. Eles precisam ficar em atenção para saber o que aconteceu, ou porque corre o risco de deslizamento de terra, um novo deslizamento, ou então porque eles encontraram alguma coisa. 2 apitos, eles voltam para o trabalho. E 3 apitos é que eles têm que evacuar, liberar a área, porque correm risco. Então, Marcão, todo mundo muito atento o tempo todo durante esse trabalho aqui de buscas a esses 5 desaparecidos.